Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que estiverem começando a assistir. Mais um capítulo, vamos dizer assim, da nossa série Religião e Política. A gente fez o primeiro episódio, nós conversamos com 2 padres católicos e hoje a gente vai fazer o segundo vídeo dessa série, conversando com evangélicas, certo? Representantes evangélicas. Então, a gente tem aqui hoje 2 convidadas, a Priscila Lopes Belchiotti Queiroz, que é assistente social no Centro de Defesa e Convivência da Mulher. Ela é militante e coordenadora, né? Correto, Priscila? Sim. Da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e também militante no Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde, Karina, muito obrigada. Obrigada aí pelo convite, pelo espaço. Também a gente tem a Mariko Hanashiro, está correto, Mariko? Correto. Também é assistente social, mas atuando na Secretaria de Assistência Social de São Bernardo do Campo. Ela também é militante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e também da Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Correto? Correto. Vamos então aqui dar início à nossa conversa. Eu vou começar com vocês, pedindo para vocês contarem um pouquinho para a gente, na concepção de vocês, obviamente, o que é ser evangélico. O que é ser evangélica, evangélico, enfim. Quem começa? Priscila ou Mariko? Posso começar? Vai lá, Mariquinha. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Queria agradecer a Karina pelo espaço, pelo convite. Acho importantíssimo trazer essas discussões, né, entre política e fé, ainda mais nesses tempos em que temos um presidente também que se diz religioso e que transita entre diversas religiões, ao mesmo tempo que fala atrocidades, né, traz diversas atrocidades, ri da morte das pessoas. Então, acho que é importantíssimo esse espaço. Queria estar mais uma vez agradecendo. Para mim, o que é ser evangélico? Acho que evangélico é ser seguidor de Jesus Cristo, que dentro da minha concepção de fé, isso acaba fazendo esse sentido, né? Só que eu concebo como seguidora de Jesus Cristo, de um Jesus, de um Deus que ele é sensível, ele é humano, ele é criador do homem, da mulher, ele é preocupado com as pessoas, então é o Jesus que se encarna como pessoa humana, que vem através do corpo de uma mulher, através do ventre, através da vagina da mulher, e que se conecta com as pessoas para além de uma religiosidade vazia, né? Que ele olha nos olhos das pessoas, que ele trata as pessoas para além das normas, dos dogmas sociais, e que ele está preocupado realmente com a humanidade das pessoas, né? Um Jesus sensível, um Jesus que chora, inclusive ele chora a morte de um amigo dele que morre, e mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar esse amigo, ele chora antes de fazer isso, né? Então, eu acredito nesse Deus, nesse Jesus que não explora a fragilidade humana, que não busca popularidade em cima da fragilidade humana, mas que ele faz esses encontros únicos, né? Ele enxerga o íntimo das pessoas, ele enxerga o próximo como uma pessoa, acho que independente da origem das pessoas, das escolhas que as pessoas fazem, ele enxerga essa humanidade nas pessoas. Então, para mim, ser evangélica é ser seguidora desse Deus, desse Jesus completo pelo Espírito Santo, né, dentro dessa trindade, que é uma trindade coletiva, comum, humana, uma trindade que partilha e que está preocupado com as pessoas, com o próximo e com o meio ambiente também, né?
com toda essa criação dele, como a gente fala. Priscila? Nossa, eu acho que eu não tenho mais o que dizer, né? Marica já disse tudo aí. Não vou ser redundante, mas com certeza faço de todas essas palavras aí da Mari com as minhas palavras, né? Acho que evangelho significa boas novas, né? Então, ser evangélica é ser anunciante das boas novas, né? Como a Marico colocou aí, uma seguidora de Cristo. Então, realmente levar os ensinamentos de Cristo, né? Levar esse Deus que a gente acredita por onde nós formos, independente aí das escolhas pessoais de cada pessoa, né? Acho que a gente pensa que onde Jesus esteve, ele trouxe dignidade, né? Quando a gente vai observar os milagres que Jesus fazia, era sempre milagres que estavam muito atrelado à dignidade humana, né? Então, uma mulher que sofria lá de uma doença que a excluía socialmente da sociedade. Ele traz de volta essa dignidade e ela volta a ser incluída na sociedade, né? Então, eu acho que para mim, né, e para nós, isso é ser evangélica, é poder levar o Cristo, levar a dignidade e principalmente anunciar as boas novas. É isso. Queria que vocês falassem rapidamente para a gente um pouco das várias denominações que a gente tem dentro desse campo considerado evangélico. Uhum. Isso é bem importante, né, Karina? Porque a gente ouve falar assim, evangélico de uma forma muito genérica, como se fosse tudo muito hegemônico, né? E na verdade não é. Falando bem, de maneira bem simplificada mesmo, a gente tem, por exemplo, as igrejas que são de tradições históricas, né? Que a gente diz que são tradicionais, as igrejas de tradição pentecostais, as igrejas neopentecostais, enfim, a igreja anglicana, várias vertentes aí. E mesmo dentro dessas igrejas, dentro dessas denominações, a gente também não tem um discurso que é hegemônico. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, né? Que quando a gente fala de evangélico, por exemplo, a bancada evangélica, por exemplo, é uma coisa, os evangélicos são outra coisa. Não necessariamente é igual, né? Então, acho que é muito importante, porque senão a gente vai reproduzindo também preconceitos, né? E aí eu quero dizer bem que são preconceitos, né? A gente não quer dizer aqui que a gente sofre de racismo religioso, não é isso, mas que existe sim preconceitos que são reproduzidos, né, em relação às pessoas evangélicas, às pessoas que têm fé, como se fosse tudo uma coisa só. Eu acho importante trazer também que essa disputa de narrativa em cima da Bíblia não é de agora, né? A gente tem uma disputa histórica, na verdade, desde que Cristo morreu na cruz, já existia uma disputa religiosa, né? Os fariseus foram atrás de Jesus, né? Os religiosos da época foram atrás de Jesus, e de lá até hoje há uma disputa entre narrativas bíblicas, né? Então, tem desde essa narrativa que a gente acredita, que eu e a Priscila, a gente partilha, dessa Bíblia com Cristo mais humano, com essa esperança que a gente traz, quanto tem outras disputas narrativas também em cima da Bíblia, que usam a Bíblia como projetos de poder, que também não é de hoje que tem a bancada evangélica, que também não é só evangélica, tem uma bancada católica também, mas isso tudo não é de hoje, né? A gente tem uma disputa
desde sempre. Então, pela Bíblia foi justificado a escravização do povo africano, pela Bíblia foi justificado o poder da igreja durante a Idade Média. Então, essa disputa, desde sempre, de narrativa tá posta, né? Acho que é importante trazer isso, e mesmo dentro das denominações, há essas disputas também. Tem alguns pontos que são centrais dentro de cada denominação e não se discute dentro daquela denominação, mas também tem itens que são discutíveis, né? O que a gente chama de áreas cinzentas da Bíblia. E que aí cada denominação vai entendendo de uma forma. Tem diversas formas também de se fazer a teologia, né? Então, tem a teologia feminista, a teologia negra, a teologia queer, que também traz outros elementos para além do que a gente conhece como a teologia tradicional, né? Sim. E acho que a Mariko citou um ponto, né? Que pela Bíblia foi justificada aí diversas atrocidades, né, na humanidade, mas também pela Bíblia também foi feita resistência, né? Sim. Então, no mesmo período que houve a escravidão, né, sendo justificada aí por uma religião, houve pessoas também religiosas fazendo resistência, né, por essa mesma Bíblia, embasando nessa mesma Bíblia, né? Houve aí o nazismo, mas houve também pessoas que se indignaram, né, e que usavam a Bíblia para se indignar. Então, acho que isso é importante a gente frisar também. Sim, com certeza. Né? Houve uma teologia da libertação, por exemplo, né, que é o que deu a base aí para fazer o maior trabalho de base que a gente já teve no Brasil, por exemplo, né? Com as comunidades eclesiais de base, né? Com os movimentos de moradia, extremamente atrelada aí à fé. Então, é importante a gente frisar também que sempre houve a resistência. Eu ia emendar justamente nisso, né? Já que vocês estão falando de resistência, para vocês falarem um pouco desse movimento da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu estou entendendo essa frente também como um movimento de resistência. Estou errada? É isso? Como é que vocês entendem essa frente? Conta para a gente o que é. Só resgatando um pouquinho a história da frente, né? É uma frente relativamente recente. Ela surge lá em 2016, próximo ao momento que estava para ser consolidado o golpe, né, contra aí o governo da presidenta Dilma Rousseff, momento em que algumas lideranças religiosas se diziam falar por todos os evangélicos, né? Então a gente tinha aí a bancada evangélica, né, a bancada aí da Bíblia, da Bala e algumas lideranças, né, como Silas Malafaias, por exemplo, que dizia que todos os evangélicos eram a favor do impeachment, né, como eles chamam de impeachment. E aí algumas pessoas disseram, opa, peraí, como que eles falam por todos nós, né? E aí surge de poucas pessoas, né, pastor Ariovaldo Ramos, Nilza Valéria, Anivaldo Padilha, que é um irmão metodista, que inclusive foi torturado na ditadura civil-militar. Pode até, né, pesquisar sobre ele, uma pessoa tem uma história bem importante, né, bem interessante. Pri, tenta aproximar um pouquinho o seu microfone da sua boca. Só um pouquinho eu mais. Vou aproximar aqui do celular, melhorou? Isso. Melhorou. E essas pessoas se juntam e se manifestam, né, e fazem um ato, e aí, de repente, fazem uma reunião, chamam, né, evangélicos, e aí, de repente, começa a aparecer muita gente, né? E aí descobre que não está sozinho, começa a vir gente das mais diversas igrejas, né, das mais diversas tradições, de tradições pentecostais, de tradições inclusive neopentecostais, de tradições históricas, se fala, não, peraí, né? Essas pessoas não nos representam. E aí surge a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que hoje
não tem só em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, que mais? No Paraná, Sergipe, né? Em diversos lugares, e cada vez mais a gente descobre assim, que tem muita gente, né? Que às vezes tá nas igrejas se sentindo sozinho lá, né? Se sentindo às vezes como se fosse a única pessoa, mas aí descobre a frente e fala, opa, peraí, né? Não estou sozinho. Porque os evangélicos, eles não estão só nas igrejas, né? Eles estão também nos sindicatos, né? Eles estão nos seus locais de trabalho, eles Os estão movimentos sociais. nos movimentos sociais, estão nas associações de bairro, então estão em diversos espaços, né? Então, Fala um pouquinho para a gente quais são essas... Claro, pode terminar a sua fala, mas assim, quais são as principais bandeiras dessa frente, desse movimento? Sim, acho que é importante a gente dizer que uma das nossas bandeiras centrais é a laicidade, inclusive, né, a laicidade do Estado. A retomada aí, a princípio, né, de um Estado democrático de direito, que a gente acredita que com todas as fragilidades, né, por mais que ainda não tenha sido, não tenha nos contemplado, né, como, enfim, não tenha favorecido aí a classe trabalhadora, mas a gente entende que tivemos muitas perdas nesse período, então a gente luta pela retomada desses direitos que a gente vem perdendo, inclusive pela ampliação dos direitos, ampliação, né? Exatamente, né? Então, assim, direitos humanos, no geral, né? Então, pela vida das mulheres, né? Pela vida das pessoas negras, enfim, pela vida das pessoas LGBTs, né? Contra a morte dessas pessoas. E essas são as nossas principais bandeiras que a gente tem lutado desde então, né? E a gente tem feito esse trabalho árduo que da tentativa de dialogar com o público específico, que é o público evangélico, né? Então, assim, esse período foi um período muito difícil para a gente, né? Porque a gente fez um trabalho de conquistar um espaço dentro da esquerda, porque a gente também teve muita dificuldade com isso, né, por ser evangélico, então até as pessoas entenderem quem era a gente, né, de que lugar que a gente falava, foi bastante difícil, de acolher esse público que vem chegando, que são evangélicos de esquerda, né, que estão posicionamento político de esquerda, que estão extremamente feridos por várias razões, e ao mesmo tempo querem preservar a sua fé, então é uma dialética aí muito, né, muito grande, e também de tentar dialogar com o público evangélico, né, então a gente fez várias ações, sobretudo aí em 2018, no Vira-Voto, por exemplo, né, que a gente ia para a porta das igrejas tentar dialogar com o povo, né, ali no tete-a-tete, né, e contra a reforma da Previdência, né, fomos várias vezes em portas de igreja panfletar, fazendo cultos temáticos, sempre na tentativa de dialogar com esse público evangélico, que de alguma forma está debaixo, né, desse discurso aí fundamentalista, conservador, e a gente tem tentado fazer essa disputa de narrativa. Então, é bastante trabalho. Imagino. Eu queria que a Mariko complementasse e já ia emendar uma outra pergunta. Se tem mais ou menos um perfil nessa frente, né? Eu entendi que são várias pessoas e tal, mas prioritariamente seriam jovens que estão fazendo parte dessa frente ou não? São pessoas de todas as idades? Como é que é, Mariko? Então, retomando a frente, né, ela tem como as bandeiras principais os direitos civis, políticos, sociais, ampliação desse Estado democrático de direito
E, na realidade, quem compõe a frente, como a Priscila disse, são pessoas de diversas denominações e a gente tem uma diversidade etária também, né? Então, a gente tem pessoas com uma idade mais avançada também, até com uma experiência teológica maior, pessoas que trazem um pouco dessa bagagem quando teve efervescência também da teologia da libertação, pastores, inclusive, que já têm uma experiência. Então, a gente tem esse encontro entre gerações, né? Pessoas com mais idade junto com jovens que estão começando agora, né? Que tem uma trajetória, acho que, menor tanto dentro da igreja, dentro da teologia, quanto em movimentos, sindicatos. Então, a gente bebe bastante também da experiência daqueles que têm uma bagagem maior nesses espaços. E como é que vocês são recebidos aí, quando vocês vão fazer, ou lá em 2018, né, quando vocês foram fazer o vira-voto, por exemplo? O que vocês sentem? O que vocês percebem? Como é que é esse approach, né? Assim, como que chega, como que... Eu acho que é uma experiência dual, assim, né? Ela é bem complexa, essa experiência. E acho que é interessante essa experiência do tete a tete, porque cada pessoa acaba reagindo de um jeito, né? A gente elaborou um panfleto com justificativas bíblicas também de por que seria interessante repensar o voto, algumas falas até do presidente Bolsonaro, que na época era candidato, que tem uma dicotomia grande em relação à Bíblia, né? Que ele se diz uma hora católico, uma hora evangélico, mas na realidade a conduta dele, as falas que ele traz, não representa nenhum dos dois grupos em sua grande maioria, né? Se representa um grupo muito pequeno. Mas, então, a gente fez esse panfleto, a gente entregava, algumas pessoas que tinham tempo conversavam com a gente encontrou gente receptiva, encontrou pessoas de outros movimentos também que elogiaram o trabalho que a gente estava fazendo, essa disputa, mas a gente também encontrou pessoas com uma certa hostilidade, com uma certa resistência, que também tinham uma dificuldade de receber a nossa atuação, né? Mesmo resistência de pegar um panfleto. Mas, no geral, acho que foi uma experiência bem interessante, inclusive, dentro do possível, com um bom resultado, né? A gente conseguiu convencer diversas pessoas a repensarem o voto, tanto pessoas dentro do nosso círculo social, quanto pessoas que realmente receberam panfleto, tiveram tempo, conversaram um pouquinho com a gente e começaram a repensar esse voto. Então, acredito que teve um papel importante. Dentro da reforma da Previdência também a gente fez um panfleto que trazia essa dicotomia, né, entre a reforma proposta da Previdência, que punha toda a culpa, na realidade, toda a responsabilidade de recuperar todo esse rombo fiscal nas costas, principalmente das mulheres negras e das pessoas mais pobres, que na realidade é o que compõe a base da grande parte da igreja evangélica, né? Então, quando se fala que está se tirando direitos da população com a reforma da Previdência, está se tirando direitos do povo evangélico, né? E era isso que a gente tentava trazer em discussão. Teve roda de debate, teve panfletagem, então nesses espaços era isso que a gente tentava trazer, né? Mostrar que a única alternativa não era a reforma da Previdência, como é falado, né? É muito trazido que a única solução para o Brasil sair do buraco era essa tal da reforma da Previdência e reforma trabalhista, e que a conta todo mundo teria que pagar, né? A gente sabe que na realidade não são todos que pagam, né? Então, era meio nessa linha de discussão que a gente ia trazendo, né? Que os direitos, na realidade, estavam sendo cortados os direitos do povo evangélico, que a bancada evangélica estava votando contra o povo que elegeu eles, né? Considerando que uma parte dos eleitores da bancada evangélica são os evangélicos, a partir do momento que eles votam a favor dessas reformas, eles votam contra os próprios eleitores, né? Então, é mais ou menos essa discussão que a gente tentava trazer. Além desses exemplos que a Marico deu, Priscila, queria que você, porque assim, a gente está falando para todo o público, né? Todo tipo de público, enfim. Quais são os exemplos, assim, por exemplo, de falas, de atitudes
do presidente, né, do Bolsonaro, que você acha que mais é contraditório, enfim, com os valores evangélicos? Traz alguns exemplos para a gente, para ficar claro para as pessoas o que vocês vão entendendo Sim. aí, além do que a Marico falou, né? Toda essa destruição de direitos, né? Ou precarização dos direitos, né? Da classe trabalhadora, enfim, né? Outros Sim. exemplos. Sim, a própria apologia à tortura, né? Uma coisa que a gente entende aí que é totalmente incompatível com o cristianismo, inclusive com o Cristo que foi torturado, né? Essa era uma das nossas falas, inclusive no Vira-Voto. Jesus foi torturado, né? Você não pode ser a favor da tortura. O próprio racismo. Enfim, acho que o Bolsonaro ele é difícil, né? Porque ele é totalmente assim, que a gente entende que é totalmente incompatível com o cristianismo, né? Mas a frase A bandido questão bom do é bandido morto. armamento, do armamento também. O armamento, né? A apologia à violência. A própria frase bandido bom é bandido morto, né? Eu sou de uma época, né? Vou falar bem saudosista agora, que com todos os problemas, né, as pessoas acreditavam que as pessoas, né, que estão na criminalidade, elas poderiam ser convertidas ao evangelho, né, que Jesus transformaria aquelas vidas. Então você vê evangélicos apoiando que essas pessoas sejam mortas, totalmente incompatível com aquilo que a gente acredita, né, que Jesus é capaz de transformar, que Deus não tem prazer na morte de ninguém, né? Então Inclusive, você me fez lembrar que pastores evangélicos têm uma grande entrada, por exemplo, nos presídios, né? No sistema prisional, né? Exatamente, né? Então, olha como que é contraditório. Você vai lá no presídio, né, acreditando que Deus pode converter aquela vida e, ao mesmo tempo, você está levantando uma bandeira que o bom seria que aquelas pessoas morressem, né? Então, uma coisa que está totalmente incompatível mesmo, né? Se a gente pensar na cena clássica, né, de Jesus ali na cruz e do lado dele estava lá um bandido, né, e Jesus falou para ele, né, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então é algo que não dá, a gente às vezes fica até com dificuldade de entender, né, o porquê do apoio de uma parte aí da população evangélica, porque é completamente incompatível, assim, né? Todas as falas do presidente. Acho que para além Pode falar. disso, falas que agridem, por exemplo, as mulheres, que diminuem as mulheres, falas que diminuem outros grupos minoritários, né? Seja indígenas, sejam os quilombolas, sejam os judeus. Então, isso é completamente incompatível quando a gente acredita em um evangelho universal, né? Um evangelho que é para todos, uma religião que acredita que todo mundo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, isso acaba sendo incompatível, né? A partir do momento que ele fala que a própria filha dele foi a fraquejada dele, né? Então, o tempo todo ele está agredindo outros povos, está agredindo as mulheres, está agredindo as minorias, e isso é incompatível com o evangelho. Uhum. Deixa eu só colocar aqui que a gente foi avisada que daqui 10 minutos vai acabar a nossa reunião. Como vocês estão falando aí, falaram bastante da questão desses grupos, vamos dizer, entre aspas, né, minoritários, né, bem entre aspas, minoritários, né, mas os grupos mais vulneráveis, que são alvo de preconceito, né, já que a gente está falando do presidente. Vocês não querem falar um pouquinho, já entrar nesse movimento que vocês também militam, que é o Evangélicas pela Igualdade de Gênero? Contar para a gente um pouquinho o que é esse movimento? O Evangélicas pela Igualdade de Gênero foi criado dentro de um congresso assembleiana, né, na figura da Valéria Vilhena, que é uma teóloga,
E, inclusive, ela tem alguns materiais interessantíssimos. Ela tem um livro sobre as mulheres evangélicas que sofrem violência doméstica, né? Ela foi fazer um estudo dentro de uma casa que atende mulheres em situação de violência. Ela constatou que grande parte dessas mulheres são evangélicas, né? E se ampliando desse universo dessa casa que ela foi fazer essa entrevista, tem uma grande quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica dentro de casa, e muitas vezes isso é sustentado pela equipe pastoral das igrejas, infelizmente, né? Seja pelo discurso ou seja pelas atitudes também. Dentro das igrejas também, contraditoriamente, também há casos de abuso sexual, de violências que são silenciados, né? E na maioria das vezes, se é denunciada, a mulher que sai como culpada, né? E usurpam da Bíblia também versículos para justificar que essas violências são violências que deveriam ser aceitáveis, né? Então, através da figura da Valéria Vilhena, articulando com outras pastoras, com outras teólogas, com outras mulheres leigas também dentro da igreja, se estrutura esse movimento, né? Então, um movimento que luta pela igualdade de gênero dentro das igrejas evangélicas, né? Para que as mulheres não só parem de sofrer, tenham espaço para denunciar violências que sofrem dentro de casa, quanto dentro das instituições, mas para denunciar também as violências que acontecem dentro das instituições, né? Então, a questão do silenciamento das mulheres, então a luta para que as mulheres tenham um lugar de fala dentro das igrejas, que elas possam ser escutadas, que o trabalho que as mulheres realizam dentro da igreja seja valorizado, porque muitas vezes quem faz toda a roda da igreja girar são mulheres, mas quem recebe todo o mérito é o pastor, homem que está no púlpito, né? Mas até ele estar no púlpito tem toda uma estrutura que acontece em volta, né? Desde a pessoa que produz o lanche, a pessoa que cuida da igreja, a pessoa que abre e fecha a porta, a pessoa que recebe os membros, e no geral são mulheres, né? Então, mulheres que muitas vezes não são valorizadas. Então, é um movimento que luta pela igualdade de gênero dentro e fora da igreja. Sim. Eu vou passar já para você, Priscila, mas assim, eu não sei se vocês conhecem a Católicas pelo Direito de Decidir. Sim, elas são nossas né? parceiras. São parceiras. Só para a gente divulgar aqui, né, que também existe um movimento como esse que vocês estão contando para a gente, do universo evangélico, que existe também, né, a Católicas pelo Direito de Decidir dentro do universo católico, né? E eu acho super interessante, porque realmente a impressão que a gente tem é que é óbvio que essa desigualdade de gênero que está dentro da nossa sociedade, né, patriarcal, enfim, ela se estende para dentro das religiões, né? Exatamente. E eu acho que é importante também, né, que a EIG, né, que é Evangélicas pela Igualdade de Gênero, também faz uma luta pelo direito também de nós termos a nossa fé, né? Porque a gente diz que nós somos feministas, né? Porque o mesmo problema da frente é o problema da EIG, né? No meio feminista, às vezes a gente não pode ser feminista porque a gente é evangélica. E aí, no meio evangélico, a gente não pode ser evangélica porque é feminista. E a gente está dizendo que a gente existe. E a gente é evangélica e a gente é feminista. E ninguém vai mais dizer o que a gente pode e o que a gente não pode ser, né? E a gente, inclusive, a nossa militância, o nosso feminismo, ele parte da fé, né? Ele parte das nossas vivências, inclusive dentro da igreja, né, das nossas lutas que nós fizemos dentro da igreja, né, do que a gente aprendeu, né, porque eu falo que a igreja ela é um espaço extremamente contraditório. Não dá pra gente... perto. A igreja ela é um espaço extremamente contraditório, né, não dá pra gente explicar de uma maneira simplista, né, porque o mesmo espaço que oprime as mulheres é o espaço, por exemplo, que consagra pastoras, né, que é um espaço que, às vezes, a mulher tem um protagonismo que ela não tem em lugar nenhum. Né? Um espaço que ela, né, por vezes, ela pega... Eu falo muito a partir da minha vivência, que eu venho de tradição pentecostal, né? Então, de igrejas periféricas, que, inclusive, tinha culto de crianças,
né? Um culto que as crianças eram protagonistas, né? Então a gente era incentivado esse protagonismo desde criança. Tinha muitos, né? Cultos de mulheres, chá de mulheres e às vezes mulheres que não têm formação acadêmica, não têm formação teológica, não têm formação às vezes nem do ensino médio, mas pegam o microfone e prega, por exemplo, né? Então, assim, não estou romantizando, né? Existem muitas opressões, controle dos corpos, todas essas coisas, mas existe esse lado também, né? Então, é importante a gente entender isso, até para a gente entender o porquê que as mulheres, por vezes, permanecem e lutam para poder ter essa fé, né? A gente não está falando de uma coisa simples. Uhum. Imagino que deva causar assim um frisson quando vocês se dizem feministas. Sim. E eu vou te falar, viu? Tem muitas mulheres evangélicas aí que são feministas, só não sabem ainda. Sim. Mas são. Eu estou pensando da gente dar uma fechada aqui agora, porque nosso tempo está acabando e a gente continuar na outra reunião. Tá, joia. Tá ótimo. Tá bom.